Em 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 13, está escrito que não vem sobre vós tentação senão humana, mas o Senhor não permitirá que você seja tentado acima do que você pode. Antes, durante a tentação, lhe dará o escape, para que você escape dela, né? Mais ou menos assim está escrito. E eu queria falar um pouco sobre tentação. Está escrito na Bíblia também que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Toda tentação ela vem tanto da área externa quanto interna. Quando vem da área externa, vem do próprio diabo que vem nos tentar. E na área interna é os nossos próprios desejos que aflora nos nossos sentimentos, fazendo com que nós desejemos aquilo que não se deve desejar ou tomemos alguma atitude que não deveria ser tomada, né? Quando se fala em tentação, muita gente só pensa na questão sexual, adultério, fornicação, prostituição. Só que a tentação ela envolve muita coisa, desde a cobiça por algo que não é seu, e isso não se refere somente a mulheres, né? O homem que é casado desejar a mulher do próximo, e nem a mulher casada a desejar o marido que não é dela. Não se refere somente a isso, ainda que isso esteja incluso. Quando a Bíblia fala em cobiça, se fala também em desejar o objeto do próximo, a casa, o trabalho, os móveis, o imóvel do próximo. Também entra nessa questão aí da cobiça. Só que muita gente não aborda o conjunto completo, né, do que se é cobiça, daquilo que é cobiça. Só pensa logo na área sexual. Mas as outras áreas também é pecado, tanto quanto desejar a mulher do próximo, é você desejar um bem material do seu próximo. Isso também é pecado, né? Então, falando em tentação, muitas das vezes vigiamos somente numa área e esquecemos das outras, né? Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então às vezes a gente só pensa uma área só, vigia uma área só e as outras áreas ficam vulneráveis, né? E podemos citar vários exemplos com o nosso próprio coração, porque o coração do homem é enganoso, né? O Evangelho nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas, e a gente falha tanto nisso daí, principalmente em amar o próximo como a nós mesmos. A gente falha em perdoar os nossos inimigos, em fazer bem a quem nos fazem mal. Quando vemos alguém cometendo um delito, desejamos a morte do criminoso. Isso acontece comigo, eu sou ser humano. A revolta, a ira, naquele momento que eu vi aquele crime, talvez passar na televisão, passou numa reportagem, meu coração se encheu de ira e eu desejei que aquele criminoso fosse exterminado. E eu sei que faz parte a indignação pública, faz parte indignarmos contra o pecado, contra o mal, e isso é bíblico. A gente tem que se indignar contra o pecado, né? Porém, não podemos desejar a morte do ímpio, e a gente falha tanto nisso. Porque uma coisa é se indignar contra o pecado e outra coisa é se indignar contra o pecador e querer que ele morra. Só que a graça de Deus alcança aquele miserável. A graça de Deus alcança aquele miserável se ele pedir perdão e se ele se arrepender. Então, será que estamos orando para que Deus quebre os corações de pedra e transforme o caráter daqueles que têm o caráter deturpado pelo pecado? Ou a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos? Então essa é uma área que eu sou vulnerável ainda. Eu confesso que eu sou vulnerável. Quando eu vejo alguém cometendo um delito, eu sou falho nessa área e dá vontade até de fazer